Mateus 25. Desde já sou agradecido, grato a Deus por tudo. O Senhor é maravilhoso, tem nos dado graça, tem nos auxiliado. E agradeço os irmãos que têm orado, intercedido por nós. Graças a Deus temos orado, intercedido por cada um. O Senhor Deus nos faz lembrar disso, né? Todos os dias, não tem um dia que nós deixamos de interceder por cada um dos nossos irmãos, da nossa igreja, né? Cada departamento, cada obra. E eu sei que a vitória é nossa em nome de Jesus. Sou grato ao pastor Luciano mais uma vez pela oportunidade, confiança. Vamos transmitir aquilo que o Senhor Deus tem para nós, né, meu querido? Abra a Bíblia então no livro de Mateus 25, vamos estar lendo o verso de número 41. Mateus 25, verso de número 41. E o verso de número 42, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Tome seu assento, por gentileza. Se possível, queria pedir um pouco de retorno, fazendo um favor. Fazendo um grande favor. É um texto, uma mensagem, né, um versículo, que à primeira vista, né, parece ser um tanto pesado, né? A gente vê aqui Jesus ele falando de fogo eterno, chamando os ouvintes, né, que não estiverem enquadrados em sua mensagem como malditos. E ele traz aqui uma mensagem de juízo. E ele mostra claramente aqui qual é aí o resultado daquele que está contra ou é contrário à sua vontade e à sua palavra. Mas esta mensagem que nós lemos aqui, ela deu-se por conta de uma pergunta dos discípulos, que perguntou para Jesus dizendo quando essas coisas irão acontecer. Mas antes disso nós temos que retornar um pouco. Jesus ele estava saindo do templo e seus discípulos chamaram ele para ver a estrutura do templo. E Jesus olhando para o templo, ele logo começou a trazer uma profecia dizendo que não sobraria pedra sobre pedra. E ali no capítulo de número 24, Jesus ele traz uma mensagem profética de uma duplicidade de cumprimento. Uma mensagem que servia não só para os dias em que Jerusalém haveria de ser destruída, e foi destruída pelos romanos, como também ela servia para tempos mais futuros, para o período apocalíptico, né, o período do anticristo. Neste texto, amados, que nós vemos aqui, Jesus, ele vinha falando, a partir deste ponto, sobre o templo e sobre as questões apocalípticas, trazendo parábolas e ensinamentos a respeito do final dos tempos, e a mensagem de Jesus estava vinculado a juízo. Tanto é que aqui nesta passagem, aqui do capítulo 24, depois do capítulo de número 25, nós vemos a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens, que traz uma mensagem de juízo. E é dentro deste contexto, dentro deste ambiente de profecia, um ambiente apocalíptico, uma mensagem em que as pessoas que estavam ouvindo não tinham ainda conhecido, não tinha nada ali no Antigo Testamento que equiparasse aquilo que Jesus estava trazendo. Era neste ambiente que Jesus ele traz o que nós lemos aqui, que é o verso de número 41 e o verso de número 42. E quando Jesus diz, tive fome e não me destes de comer, tive sede, e aí em diante, como nós fizemos aqui a leitura, nós nos deparamos com uma mensagem, um ensinamento que caiu muito bem para o povo de Israel, para o povo daquela época. Porque para o povo naquela época, fazer essas coisas que Jesus disse, era muito difícil. Para nós, nos dias de hoje, já é um pouco mais fácil, né? Ter um copo d'água para oferecer para um sedento. Todo mundo aqui tem, mas para os tempos bíblicos, os padrões deles eram diferentes. Nós estamos falando de um povo de uma época totalmente diferente da nossa, de um costume diferente do nosso, de uma situação financeira totalmente diferente, de uma cultura diferente. Mas esta mesma mensagem, como toda a Bíblia Sagrada, ela não era apenas uma mensagem para o povo da época, mas também é uma mensagem para nós nos dias de hoje.
Mas como trazer este ensinamento de Jesus para os nossos dias? Devido ao fato de a dificuldade do povo ser diferente da nossa. Como eu disse, e vou relatar em outra ocasião aqui, dar um copo d'água para você é mais fácil, a um sedento, mas para eles não era. Então, o meu papel nessa noite, o meu objetivo, a minha incumbência é trazer essa mensagem, aplicar ela à nossa vida e aos nossos dias de hoje, trazendo o ensinamento de Jesus através daquilo que nós lemos, daquilo que o Espírito Santo administrar em nosso coração. Eu espero que ao longo dessa mensagem, você não saia daqui, quem sabe, irradiante, pisando nas nuvens, mas sim com uma mensagem que você possa aplicar na sua vida, para que você venha viver na obediência e na vontade de Deus. Porque sentir o Espírito Santo e o mover do Espírito Santo é muito bom, mas se não houver obediência na palavra de Deus, para nada adianta. É muito bom ter profecias e ser usado em profecias, é muito bom ser usado no louvor e ser usado na palavra, mas sem obediência, disso nada adianta. Então, melhor do que você sair regozijando por causa de uma mensagem, é você sair pensativo, sabendo que aquela mensagem, ela tem que ser aplicada na sua vida, para que no dia a dia você viva uma vida em obediência para com Deus. Porque sentir o mover do Espírito Santo não salva ninguém, mas uma vida de obediência a Cristo Jesus, isso sim traz salvação. Para que nós naquele dia não caiamos naquele verso, naquele texto que diz, Senhor, nós profetizamos em Teu nome nós fizemos maravilhas, isso e aquilo outro, e então o Senhor diga, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amados, neste texto aqui que nós estamos a discorrer, eu queria falar um pouco sobre necessidades, e como nós encaramos, ou como nós lidamos com as nossas necessidades. Na primeira parte deste verso, do verso de número 42, Jesus disse, porque tive fome e não me destes de comer. Se nós lermos alguns versículos anteriores e posteriores, nós vamos ver que Jesus está falando a respeito de um coração voltado ao auxílio ao próximo. Porque Jesus disse, porque todas as vezes que você deixou de fazer isso a um dos meus, a um pequenino, você deixou de fazer a mim. Ou seja, quando você negou comida para alguém, você estava negando para mim. Nesta passagem, nessa primeira parte, ele diz, tive fome. Como Jesus falava para um povo de cultura diferente, é necessário que nós entendamos um pouco sobre isso, para que nós posteriormente apliquemos ele em nossas vidas. Jesus, ele está falando primeiramente a pessoas mais pobres. A maioria dos discípulos de Jesus, principalmente nesta ocasião, eram pessoas muito pobres. Raramente tinha alguém rico seguindo a Jesus. E quando seguia Jesus, mas logo deixava de seguir, como o jovem rico, por exemplo, que depois de receber uma dura mensagem, acabou deixando Jesus de lado e seguindo o seu trajeto. Mas a maioria dos discípulos, das pessoas que seguiam a Jesus, eram pobres, eram necessitados, eram pessoas que passavam dificuldades financeiras, passavam dificuldades na vida em relação à saúde, enfim, eram pessoas de grande carência, de grande necessidade. E nesta ocasião, Jesus está falando justamente a um público como esse. Então, a maior parte de todo o povo que estava seguindo Jesus e que ouviu esta mensagem, eram pessoas pobres. E nos tempos bíblicos, diferente do nosso tempo, nos dias de hoje, diferente da nossa cultura, eles tinham apenas 2 refeições. Nós temos, quem sabe, 4 refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Alguém tem um a mais, alguém tem um a menos, mas no padrão são 4 refeições. Só que nos tempos bíblicos era diferente, eram apenas 2 refeições. A primeira refeição, ela acontecia entre as 9 horas e ao meio-dia, mais ou menos. Então, eles acordavam pela manhã e não se alimentavam. Eles iam para o trabalho, as mulheres trabalhavam no lar, e então lá para as 9, entre as 9, 10, 11, até o meio-dia, tinha a primeira refeição, que era conhecida como desjejum, tá? Não é jejum, é desjejum. E nessa refeição era normal comer o que? Pão com azeitona, frutas secas, ou queijo, alguma coisa que viesse a ter junto com o pão. Isso era uma coisa comum, era natural entre eles.
Então, não era um almoço como você tem nos dias de hoje, né? Nós temos, mas era um alimento bem simples. E o segundo alimento deles, né, a segunda hora da refeição, já era ao entardecer, que eles chamavam de ceia. E isso acontecia já com um alimento um pouquinho mais pesado, que era, na verdade, vegetais ou cozidos de grãos. Isso era comum, era um alimento padrão, comum nos tempos bíblicos. Então Jesus está falando para pessoas que tinham apenas 2 refeições. Raramente se comia peixe ou carne vermelha, porque isso era um alimento para a gente mais rico. Até mesmo os mais ricos comiam em pequena escala, em dias alternados. Os mais pobres nunca comiam isso. Eles só comiam carne quando eram dias especiais, alguma festa, algum banquete, né? algum acontecimento ali anormal, né? Algum acontecimento anual, então se comia carne, mas não era comum. Então era um alimento, digamos assim, de rico, era um alimento de luxo. E para se ter este alimento, era com muita dureza, muita dificuldade. Eles tinham que se desprender de uma maneira assim tão árdua para se obter o alimento no dia a dia. Não é como eu e você que vamos lá na venda da esquina e compramos um saco de alguma coisa, um pacote de alguma coisa. Não era assim. Eles tinham que plantar, tinham que colher, e não bastava só apenas plantar e colher, tinha que preparar tudo. O pão, por exemplo, que era um alimento padrão, digamos assim, dentro de todas as famílias, tanto dos mais ricos como dos mais pobres. E lembrando, quando eles se alimentavam, eles não utilizavam de talheres, né? Eles utilizavam um pão pequeno, e com o pão pequeno eles pegavam ali os grãos ou a sopa ali e se alimentavam dessa maneira. Então eles tinham que ter o pão. E para obter o pão, eles pegavam um grão que geralmente era de cevada para os mais pobres, ou quando tinham um pouquinho mais de condição, o trigo, e colocava no que nós vemos na Bíblia e conhecemos como moinho. O moinho nada mais era do que uma pedra redonda com uma base embaixo dela. E essa pedra tinha um buraco no centro e um eixo e um pedaço de madeira que servia para que a mulher, geralmente eram as mulheres que moíam, ia rodando aquela pedra, e elas iam jogando grão no centro, e aquela pedra ia causando frição com a pedra de baixo, os grãos iam sendo moídos, e então eles tinham o grão para ser utilizado ali no seu alimento no dia a dia. E era comum ter 2 mulheres, geralmente era uma mulher ali da casa, sendo a esposa ali, e uma das filhas, que ajudava a moer. Por isso lá em Mateus 24, verso de número 41, Jesus disse: estando 2 mulheres moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra, porque era comum isso acontecer. Então, para se ter o pão era muito difícil, tinha que passar pela moagem, e não era rápido, não era elétrico, era manual, e era demorado. Passava pela moagem, depois de moído, ela peneirava todo aquele grão, separava o grão mais grosso do grão mais fino. Com o grão mais fino fazia-se a massa. Depois de fazer a massa, separava-se a lenha, colocava para poder assar o pão. O pão era assado em pratos feitos de barro. Às vezes era lançado sobre pedras aquecidas. Na época dos romanos já utilizavam-se alguns tipos de forno, mas era muito dificultoso. Por isso lá em Salmo 127, verso de número 2, está escrito assim: será inútil levantar de madrugada, dormir à tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então era com muito esforço para se conseguir o pão. Tudo isso para se ter um alimento diário. E o interessante é que na cultura dos tempos bíblicos, na cultura judaica, eles nunca faziam a mais, porque não faz parte da cultura deles trabalhar com desperdício. Então eles faziam pro dia, o essencial diário. Então eles não faziam a mais para ficar sobrando. Então é para esse povo que Jesus está falando. Jesus está falando para os pobres, que com grande dificuldade conseguiu o alimento, e que tinha o básico para o dia a dia. Mas aí olhando para este texto, me fez raciocinar e pensar, e falar com Deus em oração: mas Deus, então está certo. Como que uma pessoa vai tirar o alimento dos filhos, da mulher, da boca da família, e oferecer a alguém que está com fome? Não seria tanto lógico isso. Não seria
inteligente deixar a família passando fome para cuidar de uma pessoa que, às vezes, sendo estranho, necessitava de um alimento. Foi então que Deus foi falando ao meu coração. E na verdade, aqui não se trata de tirar da boca dos outros, mas se trata de tirar de sua própria porção. Então não é tirar da boca da família, o que Jesus está dizendo aqui, tirar de sua porção pessoal, daquilo que você tem para você. E nisso daqui nós vemos um ensinamento. Já que era necessário que ele tivesse o alimento diário, porque no outro dia de manhã ele teria que acordar cedo e partir para o serviço que era árduo, havia uma necessidade. E Jesus está dizendo aqui, para que aquele que negar o alimento, que tirar da sua porção e negar ao próximo, Jesus está dizendo, está negando a mim também. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós devemos nos desprender de nossas necessidades. É isso que Jesus está falando para o povo daquela época. Se desprender de sua necessidade. É necessário que você tenha um alimento diário, mas você precisa se desprender de suas necessidades para que você possa cumprir o querer e a vontade de Deus. E isso acontece conosco. Às vezes não é o pão que nós negamos ao próximo, mas é estar preso à nossa necessidade. Então nós deixamos de cumprir o querer e a vontade de Deus. O que Jesus está falando é que pessoas que ficam presas à sua necessidade não conseguirão ajudar o próximo. E quando nós negamos de cumprir isso, nós estamos negando de cumprir o querer e a vontade do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, quais serão as minhas necessidades no amanhã, mas eu sei que eu devo me desprender de todas elas, para que eu possa cumprir o querer e a vontade de Deus. Enquanto nós estivermos presos às nossas necessidades, a vontade de Deus, ela tende a ser deixada de lado. Mas quando eu deixo ela de lado, então eu começo a focar em Cristo Jesus. Então, ainda que a tempestade seja forte, eu continuo firme, assegurado em Cristo, porque a minha necessidade não pode falar mais alto do que a palavra de Deus na minha vida, na minha alma e no meu coração. A minha dificuldade, ela não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. E muitas vezes nós colocamos a nossa necessidade num pedestal, nós emolduramos ela e penduramos ela em um lugar de destaque dentro de nós. Passamos o dia com a nossa necessidade ali, num patamar mais elevado do que a vontade de Deus. E a nossa preocupação, ela tende a ser mais elevada do que estar na presença do Senhor. Às vezes passamos mais momentos raciocinando, calculando como eu vou resolver os meus problemas, do que nos pés do Senhor, que pode fazer um milagre na minha vida. Eu deixo a comunhão de Deus de lado, por quê? Porque eu tenho um problema a resolver na minha vida, e é disso que o Senhor Deus está falando em nosso coração nessa noite. Se desprender de suas necessidades, para que o Senhor então entre com providência e faça a obra na tua vida. Glória a Deus, aleluia. 1 Pedro 5,7, Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cuidado ele vem da parte de Deus, e Pedro ele fala, lança sobre ele a vossa ansiedade. Só que a palavra ansiedade não existia na língua grega, e este texto, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra ansiedade, ela vem do latim, e não da língua grega. Então, quando Pedro escreveu este texto, ele não usou a palavra ansiedade. Ele usou a palavra merimna, que vem de um verbo chamado merizo, que significa dividir. Pedro está falando de divisão. Ele está falando de um interior, de uma alma dividida. Porque quando nós nos prendemos às nossas necessidades, nós começamos a ficar divididos. E nós deixamos, às vezes, um pouco para Deus. E o nosso foco está no nosso problema e na nossa dificuldade. E como que eu faço isso? Como que eu lanço sobre ele a minha necessidade? Isso parece ser impossível, e não é. Verso anterior, verso de número 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte.
é buscando ao Senhor e se humilhando na presença de Deus. Através disso, a minha ansiedade é lançada no Senhor, e o Senhor Deus é aquele que cuida de nós. Então, se desprenda de suas necessidades, porque Deus, Ele quer fazer a obra sobre as nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Então, quando Jesus diz: tive fome e não me destes de comer, Jesus está querendo dizer: você não se desprendeu de suas necessidades para me agradar e para fazer a minha vontade. Tive sede e não me destes de beber. A água não era diferente do alimento nos tempos bíblicos. Existiam algumas maneiras deles terem água. Não tinha água encanada. Não é igual lá na nossa casa, que a gente abre a torneira e já começa a sair água. E água potável, né? A própria para se beber. Nos tempos bíblicos não era assim. Geralmente a água não era potável, né? A água era suja mesmo. Não é à toa que eles misturavam com vinho, para que eles tivessem ali uma água um pouco melhor. Por isso Paulo diz a Timóteo, né? Mistura um pouco de água com vinho, por causa das suas frequentes enfermidades. E até ali no Oriente Médio, em alguns países, hoje, se você tomar uma água de lá, que não seja mineral, engarrafada de alguma empresa, provavelmente você vai ter uma grande disenteria. É comum isso. Desde os tempos bíblicos, isso é comum. Então, se hoje é assim, imagina naquela época. E para captar água, eles usavam algumas maneiras. Uma delas era utilizar de cisterna. Cisterna eram covas, eram buracos abertos ali no chão, geralmente próximo à residência, para que a água da chuva, né, quando batesse ali na telha da residência, escorria e caísse naquela cova, e eles utilizavam daquela água para o seu dia a dia. Só que essa água ia com toda a sujeira da telha, ia ali com os ramos que muitas das vezes tinha por sobre a telha. Isso era comum para eles, é o que eles tinham. E quando não tinha cisterna, ou quando em época de seca, eles procuravam ribeiros ou nascentes em alguns outros lugares. Às vezes caminhava-se quilômetros para encontrar um ribeiro ou uma nascente, para que viesse a obter água, para usar no dia a dia. Outra maneira era comprando. Tinha os vendedores de água. Por isso que Jesus, lá em João 7,37, ele diz... Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era uma frase comum, os vendedores de água diziam isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus utilizou dessa mesma frase para falar a respeito do Espírito Santo. E outra maneira de ter água era através do poço. Geralmente, para tirar a água do poço, eram filhas mais velhas, a filha mais velha da casa. As mulheres mais velhas iam para tirar a água. Abraão, lá em Gênesis 24, né, ele obteve uma nora para o seu filho Isaac através disso. Né? Uma mulher foi lá tirar a água do poço, o servo de Abraão fez ali um propósito com Deus, e aquela mulher ofereceu, né, aliás, deu água para o servo de Abraão e para os camelos. Então foi escolhida ali a esposa de Isaac, porque era natural, era comum as mulheres tirarem água. Isso geralmente era feito no início do dia, de manhãzinha. O que nós lemos lá em João 4, da mulher samaritana, por exemplo, é algo anormal. Ninguém tirava água ao meio-dia, principalmente por causa do calor extremo, um lugar de calor muito grande. Ela foi, nós sabemos que ela não queria se encontrar com as demais mulheres, né? Ali teria muitas mulheres tirando água de manhãzinha, então ela foi ao meio-dia, porque ela sabia que não teria ninguém, e ali ela acabou encontrando com Jesus. Lá, Jesus, quando ele escolheu um lugar para a ceia, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, dizendo, né, os apóstolos perguntaram para Jesus, falando: onde é que vai ser? Que lugar que nós vamos fazer a ceia? E Jesus disse: olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Isso era uma coisa totalmente ilógica, incomum. O homem não carregava água, era serviço de mulher, e isso não acontecia. Então seria algo assim tão interessante para eles encontrarem. E Jesus disse para eles: vocês vão entrar na cidade e vão encontrar um homem carregando água, siga ele e pergunta para ele, ó, que ele chegar na residência, onde é que nós vamos fazer a ceia, aí ele vai mostrar para vocês o lugar. Jesus sempre trabalhou com coisas ilógicas, né? Mateus 21, quando Jesus, antes dele fazer a entrada triunfal em Jerusalém, entra em cima do jumento, ele fala: entra, vai à frente, entra numa aldeia da frente, e pega de lá um jumento que está amarrado, e traz para mim. Se alguém perguntar, fala que o Senhor precisa deles. Era uma coisa ilógica, porque a aldeia à frente era Betfagé. Betfagé, para quem não sabe, funcionava como um segundo sinédrio. Ali habitavam os
os escribas, os fariseus, os anciãos, e era uma cidade uma aldeia que tinha porta e era murada, geralmente não ficava aberta porque não era para visitante. Jesus ele fala uma coisa tão ilógica, e eles não fazem nenhum tipo de indagação a Jesus, e o fato de encontrar um jumento amarrado, com a possibilidade disso acontecer, mas eles acreditaram que Jesus estava falando de fato a verdade. Então Jesus sempre trabalhou com coisas ilógicas, mas Deus sempre trabalhou com a ilógica, porque Deus não depende da lógica humana para agir, para fazer alguma coisa. O Senhor nosso Deus, Ele tem o controle sobre tudo e todas as coisas. É por isso que o Mar Vermelho se abriu, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas, e Ele tem o poder sobre o seu problema e a sua dificuldade também. É por isso que o Senhor Jesus, nessa noite, Ele te traz essa palavra, e te dizendo: saiba lidar com as suas necessidades, para que eu possa trabalhar e fazer a obra na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas o que Jesus quis dizer com isso, afinal? Quando Ele disse sobre a água: tive sede e não me destes de beber. Para isso, eu iria para Marcos 9,41, que está escrito: porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. O copo de água era algo muito importante para um visitante. Fazia parte da cultura deles. Quando chegava um visitante a uma residência, oferecer uma das primeiras coisas que se oferecia era um copo de água, porque o oferecimento do copo de água significava um tipo de penhor de amizade, significava que aquela pessoa está sendo bem-vinda naquela residência. Isso fazia parte da hospitalidade. A palavra hospitalidade vem do grego filoxenia, que significa amor pelos outros. Era isso que Jesus queria dizer. O amor tem que existir de você para com os necessitados. Por isso Ele fala sobre a água. Tive sede, não me deste de beber. Ou seja, o seu amor não estava não existia, não estava em ação para com o seu próximo. E se o seu amor não existe para com o seu próximo, também não existiu para comigo. Porque lá em 1 João 4,20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é algo muito forte. Lá em Mateus 22, 37 e 39, quando perguntaram para Jesus sobre o grande mandamento, Ele falou: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então o tive sede e não me deste de beber, Jesus está falando: você não teve nenhum amor para com o seu próximo, você não teve nenhuma consideração para com o seu próximo, e automaticamente não teve nenhuma consideração para comigo. Muitas das vezes nós acatamos tanto as nossas dificuldades, que não conseguimos ajudar o próximo, não conseguimos atender ao necessitado. E isso seria agir em desconformidade com aquilo que Deus nos ensinou na sua palavra. Na cultura judaica era comum ajudar as pessoas, porque eles achavam que alguém que aparecesse em sua residência poderia ser um anjo disfarçado, como aconteceu com Abraão. Para Abraão ajudar alguém não foi tão difícil, não era esse também o propósito, porque Abraão era um homem rico, então mata lá um animal, faz lá um alimento, traz aqui, e amém. Mas para este povo aqui que Jesus estava falando, era um povo muito pobre, que tinha uma necessidade extrema, que teve suas dificuldades para conseguir a água do dia, e agora tem que oferecer a água a uma pessoa que muitas das vezes era um estranho, mas estava necessitado. Meu amado, se não tiver amor, nós não conseguimos ter uma ação para com o próximo. Enquanto nós estivermos presos em nós, e o mundo, nosso mundo, girar em torno de nós, a vontade de Deus ela vai estar sendo sempre deixada de lado. E assim o Senhor Deus, Ele tende a não nos abençoar. Porque estive nu, e não me vestistes. Para o povo da época, como eu disse, era difícil. Tanto o alimento, como a água, como também a vestimenta. Quando Jesus ele fala sobre ansiedade, sem utilizar a palavra ansiedade,
ele, falando ali do reino dos céus, ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Jesus está falando de comida, está falando de água, e está falando de vestimenta. Mas ele está deixando bem claro que a nossa dependência tem que ser de Deus, e o nosso foco tem que estar voltado ao Senhor. Porque se nós direcionarmos o nosso coração a qualquer coisa que não seja Deus, isso passa a ser uma idolatria. Porque a idolatria, diferente do que muitos pensam, não é adorar outros deuses somente. Não, a idolatria vai um pouco mais além disso. Quando Deus ele traz como mandamento: não adorarás a outro Deus, ele diz: não porás outro Deus diante de mim. Ou seja, ele está falando de substituição. Porque a idolatria é um Deus estranho, nada mais era do que uma substituição de Deus. Era uma estátua, algo material, ali feito de barro, de pedra, enfim, de metal, alguma coisa que substituísse Deus. Então a idolatria, ela não é somente um Deus feito de qualquer tipo de matéria, mas qualquer coisa que substitua Deus é um sentimento idólatra. E quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas, é como uma idolatria, é um sentimento de idolatria, porque é uma coisa que está substituindo Deus. Então hoje em dia, as nossas dificuldades em relação a isso, do ser humano, as idolatrias do homem atual, não é muitas das vezes um Deus desse, mas é às vezes um carro, e às vezes uma casa, às vezes o dinheiro, às vezes uma pessoa. Coloque-se alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, isso é uma idolatria. Então nada pode estar acima de Deus na minha vida, nem as minhas finanças, nem tudo aquilo que eu tenho, que eu ajuntei de riqueza na terra, nem as pessoas que estão à minha volta, nem os meus próprios sentimentos têm que estar acima de Deus na minha vida. Por isso o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é a tua vontade? Ir para a direita, mas Deus diz para você ir para o outro lado, então você tem que obedecer à voz de Deus, porque assim você vai estar colocando Deus acima de tudo na sua vida. Se você fizer o oposto do que Deus disse, você está substituindo Deus pelo seu próprio sentimento, vontade e decisão. E esse é um sentimento idólatra, e isso não agrada o Senhor, e o Senhor Deus não vai nos abençoar. Mas se eu colocar a vontade de Deus acima de tudo, então serei grandemente abençoado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Isso nos mostra, que eu até preguei e falei sobre isso, quando Moisés ele estava diante da nuvem escura e tenebrosa, trovão, relâmpago, aquele negócio tenebroso, que metia medo em qualquer um. E Moisés foi para onde? Para o sentido oposto? Não, ele foi para a nuvem escura, para o tenebroso, para aquilo que qualquer pessoa em sã consciência diria: não vou para lá, porque para lá é morte, as coisas ali estão feias demais. Mas Moisés sabia que Deus estava naquele lugar. Então quando Deus diz para você: vai para tal caminho, vai, meu querido. Mas irmão, tem um buraco gigante lá na frente, eu estou avistando. O Senhor nosso Deus é aquele que te leva no colo se for preciso, meus amados. Então não se engane. Você lembra de Ló? Olhou para a campina verdejante e falou: eu vou para este lado. Abraão falou: tá bom, eu vou no sentido oposto. O sentido oposto não era bonito, mas Abraão estava na vontade de Deus. Não importa se o lugar não é bonito, o importante é estar na vontade do Senhor. O importante é estar na obediência a Deus. Mas irmão, para onde eu estou indo não tem grama verde, não tem pasto, não tem problema, lá está o Senhor Deus para cuidar da sua vida. Aleluia. Aí o abençoado escolhe a campina verdejante, mal sabe que lá está Sodoma e Gomorra, lá está o pecado, lá está a futura destruição de tudo. E por causa da intercessão de Abraão, conhecemos a história, Ló foi livrado, mas passou por uma dificuldade muito grande, perdeu sua esposa ali no meio do caminho, perdeu toda a sua riqueza, tudo foi destruído. Por quê? Porque estava contrário à vontade de Deus. Quando o João Batista soube que Deus estava no deserto, para onde ele foi? Para águas correntes, para águas maravilhosas? Não, ele foi para o deserto, porque Deus estava no deserto.
E até disse aqui esses dias, durante o ensaio, o povo de Israel seguia a nuvem, a coluna durante o dia, né, a coluna de nuvem, que trazia para eles ali todo o aconchego, e à noite a coluna de fogo. Se eles saíssem da nuvem, eles morriam. De dia, por causa do calor escaldante. Se eles saíssem da sombra, e se eles saíssem à noite da coluna de fogo, morreria de frio, porque o deserto à noite é um frio muito intenso. Mas enquanto eles estavam embaixo da nuvem, da proteção do Senhor, eles estavam salvos. Bendito, exaltado seja Deus, aleluia. Tudo pode estar desmoronando, mas enquanto nós estivermos debaixo das potentes mãos do Senhor, nós estaremos a salvo. É por isso que está escrito, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Bendito, exaltado seja Deus, aleluia. Estive nu e não me vestistes. Duas peças de roupas básicas para o povo da época era a túnica e o manto. A túnica todo mundo tinha. Quem não tivesse túnica viveria nu. Todo mundo tinha túnica. A túnica era um vestido comprido de mangas, nada de especial. Quando nós assistimos os filmes de Jesus, por exemplo, ali, né, que prefigura Jesus Cristo, é aquela roupa, aquilo lá era a túnica. Mas além da túnica, tinha o manto. Só que o manto era para pessoas um pouco mais ricas. O manto ele ia por sobre a túnica, utilizava-se em épocas de frio, por exemplo, ou em outras ocasiões. Geralmente era mais decorada e as mangas eram mais largas, era uma coisa mais larga, bem desajeitado para andar. Quando José, lá em Gênesis 37, ele ganhou uma túnica de várias cores, ali é o manto que nós encontramos aqui no Novo Testamento. Geralmente era feito de mangas largas e de cores mesmo. E por elas mangas ser largas, não tinha como executar tarefa nenhuma, trabalho nenhum. Então quando foi dado a ele, né, ali a túnica, né, por Jacó, aquele manto, Jacó ele estava dizendo, né, indiretamente, esse menino não foi feito para o trabalho, ele foi feito para outra coisa. Por isso ele tinha aquela roupa. Já era vontade do Senhor e nós sabemos disso. Mas aquilo era uma túnica. E era comum ter apenas uma peça de roupa. Para aqueles que eram mais pobres, só tinha a túnica mesmo, não tinha manto. Era normal ter apenas uma muda de roupa, era comum. Quando muito, alguns tinham uma segunda muda de roupa, uma segunda túnica. A túnica geralmente envelhecia no corpo, a roupa envelhecia no corpo. Porque eles não tinham condições de trocar de roupa. Não é como nos dias de hoje, que você, qualquer lugar você encontra roupa e mais roupa. Esses dias eu passei perto de um lugar, vindo para a igreja, vi um punhado de roupa jogada na calçada, mas era muita roupa mesmo, que se empilhasse ficaria bem mais alto do que eu, de tanta roupa que tinha. Nos tempos bíblicos isso jamais que aconteceria, a roupa envelhecia literalmente no corpo. Por isso lá em Mateus 9,16, Jesus ele disse: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Jesus está falando de algo que existia. Quando ele diz ninguém deita remendo em uma roupa velha, ele está falando de uma coisa comum. Então o povo da época entendeu a mensagem, porque roupa velha todos os pobres tinham. Jesus está falando de uma coisa ilógica. Quem é que tendo uma roupa nova vai tirar um pedacinho dela e colocar na roupa velha para costurar? A roupa velha vai rasgar, vai ficar maior ainda o buraco da roupa velha, porque era comum a roupa envelhecer no corpo. Ele utilizava apenas uma roupa durante boa parte da vida. Mas tinham aqueles que tinham duas túnicas e poderia utilizar a segunda túnica em uma outra ocasião. Mas aí vem João Batista em Lucas 3:11, respondendo ali a pergunta aos seus discípulos, já que ele estava falando sobre juízo e condenação aqui também. Aí João Batista ele diz: quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça a mesma maneira. João Batista está falando de algo extremamente difícil. Como eu disse, e eu repito, cumprir esta passagem nos templos de Jesus era muito difícil. Nos dias de hoje você vai conseguir cumprir. Se alguém bater na sua porta e dizer: eu preciso de uma muda de roupa, você vai ter alguma coisa para dar, com certeza. Ainda que você não dê, quem sabe, mas alguma coisa você deve ter. Por quê? Porque para nós é fácil.
Mas como que eu aplico uma mensagem como essa para a minha vida nos dias de hoje? A túnica, como eu disse, era algo de difícil acesso. Seria basicamente, amados, como se fossem 2 carros. Imagina alguém com 2 carros. Daria um carro para alguém que não tem nenhum, que vive na necessidade, na dependência e precisa muito de um carro? Provavelmente não daria. Basicamente é disso que Jesus está falando, de algo muito difícil de acontecer, de algo que alguém com certeza não faria. Mas a questão aqui que Jesus está abordando não é do fato da ação em si, mas daquilo que está aqui dentro, que move a ação. Porque ajudar o próximo é da vontade do Senhor, mas fazer com um sentimento vago não agrada a Deus. Os nossos sentimentos têm que condizer com aquilo que nós estamos fazendo. Nós, por exemplo, temos que fazer algo, e Jesus disse, com uma mão para que a outra não veja, ou seja, não tocar a trombeta e dizer, eu ajudei, eu ajudo, eu faço, eu realizo, eu empreendo, porque o sentimento não é bom, então a minha ação diante de Deus não vale de nada. Até mesmo quando for trazer uma oferta ao Senhor, a Bíblia nos diz, conserta-te com teu irmão primeiro, depois traga a oferta, porque ela não vai ser recebida por Deus, porque os sentimentos não condizem com aquilo que está sendo feito. Então o fato não está em você dar uma roupa ou dar um carro, mas no sentimento que deveria mover você a fazer algo. É difícil, né? Já pensou Deus falar para você, né? Quem tem 2 carros, né? A gente que tem uma moto e um carrinho velho, mas a gente tem, falar, vai lá e dá esse para o meu servo, porque ele também está precisando. E aí é complicado, porque a gente sabe que é dificultoso para a gente alcançar. Mas se eu deixo de fazer, eu deixo de cumprir a vontade de Deus e coloco a minha vontade acima da vontade do Senhor. E é disso que Jesus está falando. As nossas necessidades, ela não pode estar acima da vontade de Deus. Eu tenho que saber lidar com as minhas necessidades, para que ela não ofusque o querer de Deus na minha vida. Saul, ele não fez isso. 1 Samuel 13, verso de número 8. Os filisteus tinham se levantado contra o povo de Israel e se acampado contra eles. O que Saul fez? Vamos esperar Samuel. Ele vai chegar, vamos oferecer sacrifício. Deus vai atender a nossa petição e ele vai nos dar livramento. Só que a Bíblia diz que Samuel demorou muito para chegar. Saul começou a ficar apavorado. O povo ali, o exército de Israel, começou a ir embora, porque a gente vai perder, não vai acontecer nada, eu vou para casa, e começaram a assumir. Saul ficou tão apavorado, que ele colocou a sua necessidade acima da vontade de Deus. Em que nível está a sua luta e a sua dificuldade? Será que o tamanho dela, dentro de você, é maior do que o seu Deus? Será que você olha para a sua situação e diz, não vai acontecer, não vai dar certo, não vai mudar a minha situação, a tempestade ela não vai se apagar, as coisas não vão acontecer? Será que é esse tipo de sentimento que existe? Se for, você está colocando a sua necessidade acima de Deus. Você está fazendo com que ela seja maior do que Deus dentro de você, e de fato ela vai continuar grande, e de fato Deus tende a não trabalhar ao nosso favor. Mas quando nós colocamos a nossa necessidade lá embaixo, quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas e não os nossos problemas, e passamos a ser movidos pela vontade de Deus, na hora certa e no momento certo, Deus entra com providência e o milagre acontece, glória a Deus, aleluia. Aí tem pessoas que deixam de ir para a igreja porque está numa luta muito grande, é aí que deveria ir para a igreja, abençoado. Eu não vou orar porque minha luta está grande demais, mas é aí que deveria orar ainda mais. Eu não vou ler a Bíblia porque as coisas não estão acontecendo. É aí que nós deveríamos buscar mais na palavra de Deus. Será que nós somos tão cegos a ponto de não perceber que muitas das vezes Deus permite alguns problemas e dificuldades em nossas vidas para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós jejuemos mais, oremos mais, venhamos a buscar mais na palavra e venhamos nos firmar mais à sua vontade? Será que nós não entendemos isso? Por isso que nós temos que buscar, amado, em Deus, para que Deus nos oriente. Mas nem isso às vezes nós fazemos, né? Nós preferimos dar lugar aos nossos sentimentos e deixar a vontade do Senhor de lado.
Aí nós caímos num buraco e depois nós continuamos a blasfemar e a gritar contra Deus, dizer que Deus não vai nos ajudar e que Deus se esqueceu de nós, quando na verdade fomos nós que deixamos o querer de Deus de lado e demos lado aos nossos sentimentos. O Senhor Deus quer abençoar a todos, mas nem todos querem se esforçar diante do Senhor, né, na obediência, no viver do querer e da vontade do Senhor. Então quando Jesus disse: "Tive nu e não me vestistes", Jesus está falando que o mesmo de nós, para os nossos dias de hoje, que nós colocamos as nossas necessidades acima da vontade de Deus, por isso deixamos de fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Quando aparece alguém em nossa porta com uma necessidade, e o Senhor toca em nosso coração para ajudar, e nós decidimos não fazê-lo, a nossa necessidade está acima da vontade dEle, e as bênçãos de Deus, elas vão fugir de nós. Se eu fizer o oposto, Deus, Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer a obra, e as coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Glórias a Deus, aleluias. Estive enfermo. Eu estou falando fora da ordem, porque eu sei que não vai dar tempo, né? Estive enfermo, e não fostes me visitar. Viajar nos tempos bíblicos não era prazeroso. Para os dias de hoje né? As pessoas vão para praia, para o resort, vão para, sei lá, outros países, enfim, vai para tantos lugares, né? Porque é prazeroso para as pessoas, é um momento de lazer. E nessa época do ano, né? Começo do ano, final do ano, quem tem Facebook vê lá, né? Tantas postagens de pessoas em vários lugares ali, viajando e tudo mais. As pessoas se alegram com isso, né? Se sentem tão orgulhosas, né? Eu falo isso no bom sentido, de poder, né, trabalhar o ano inteiro e depois conseguir partir para um lugar de lazer com a família, que ela quer deixar aquilo ali, digamos assim, que eternizado. Tira foto e mostra para o povo que estou aqui, estou no lazer. Alguns viajam por necessidade, né, via família, parentes e tal, mas tem aqueles que viajam por lazer. Hoje em dia é prazeroso até viajar. Você pode viajar de diversas maneiras, de avião, por exemplo, existem até classes dentro do avião que é confortável. Você come, enfim, mas para os tempos bíblicos, isso daí era uma tortura gigantesca. Não era comum viajar, não era uma coisa prazerosa de se fazer. As pessoas mais ricas da época não viajavam, sabia disso? Porque era ruim demais. Existia muita dificuldade, primeiro, perigo de salteadores, de bandidos mesmo, né? De pessoas ali de mau caráter que viesse a roubar e às vezes a matar. Então era um perigo gigantesco. Paulo lá em 2 Coríntios 11, 26, ele fala dos perigos que ele enfrentou de salteadores em suas viagens. Muitas das vezes Paulo ele viajava com dinheiro para levar para os irmãos necessitados, e Paulo sabia dos perigos, e ele fala desses perigos. Era comum ter perigos nessa época. Então quem queria viajar nessa época? Ninguém queria, por causa do perigo dos salteadores. Segundo, era difícil encontrar repouso em uma viagem, ainda mais ali nos tempos bíblicos, ali para Israel, um ambiente totalmente árido, seco. Encontrar repouso durante a viagem era quase que impossível, porque geralmente quando se viajava, os mercadores ali, os servos que precisavam viajar, que era necessário, ali uma extrema necessidade, então quando eles viajavam, eles utilizavam da parte da manhã e do período da noite, nunca do período do meio-dia, por causa do calor escaldante. Então como que vai encontrar um lugar de descanso? Não tinha jeito. É por isso que a Bíblia nos fala de Jesus como a nossa rocha, não é só como nossa firmeza e estrutura, mas também como um lugar em que nós podemos recobrar as nossas energias para continuar na nossa batalha espiritual. Enquanto nós estivermos em Cristo, a nossa rocha, nós teremos energia espiritual, força espiritual, para dar continuidade à nossa vida, vencer o inimigo, o adversário, porque a rocha servia disso para eles. Em um deserto, quando se encontrava uma rocha, era uma alegria, porque poderia se esconder ali na sombra da rocha, que geralmente estava um ambiente um pouco mais agradável, para depois a continuidade na viagem. Portanto, nós temos que
olhar para Jesus não somente como um Deus de juízo, né, já que Ele virá para julgar as nações, um Deus que condena o pecador, mas também como nosso Pai, o nosso amigo, como alguém que está para nos auxiliar, nos conceder força, para, como eu disse anteriormente, nos pegar no colo e nos ajudar em nossas dificuldades. Então não olhe para Deus como um Deus tenebroso, ranzinza, com raiva, né, com um raio na mão procurando alguém para poder acertar. Não, nosso Deus, Ele também é o nosso Pai, Ele também é o nosso amigo, e é dessa maneira que nós podemos nos achegar a Ele em oração, sabendo que em Cristo Jesus nós encontramos o nosso descanso. Aleluias. Lá em Salmo 107, verso 4 e 7, fala de um grupo que se perdeu no deserto, passou por fome e por sede, não encontrou lugar de descanso nenhum, e o que eles fizeram? Oraram a Deus, clamaram ao Senhor, e Deus os guiou a uma cidade, onde eles puderam encontrar repouso. Então não se viajava naquela época, porque era difícil encontrar um lugar de repouso. E terceiro, os caminhos eram tortuosos demais, as carroças ali eram rodas de madeira, sofria cada solavanco e barulho, era estrondoso demais, era horrível, né? Os caminhos eram tortuosos, cheios de buracos, cheios de pedras, de morros, etc. Eram caminhos ruins para se viajar. Já pensou viajar quilômetros dessa maneira? Então ninguém queria viajar. É por isso que lá em Mateus 11:10, a Bíblia nos fala a respeito de João Batista, dizendo que ele prepararia o caminho do Senhor. Lá em Isaías tem uma profecia, né, que diz isso, e lá em Mateus 11:10 é o cumprimento dela. João Batista prepararia o caminho do Senhor, porque nos tempos bíblicos, quando alguém muito importante viria à cidade, utilizavam-se de servos para preparar o caminho para aquele alguém importante. O que eles faziam? Eles tapavam os buracos, eles tiravam as pedras e aplainavam os morros, para que aquela pessoa pudesse trilhar com mais leveza. E é isso que João Batista ele fez, né? Ele veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Então era difícil, e sem falar que era muito caro viajar, era muito dinheiro, nem todo mundo tinha um animal para viajar, e quem não tinha, tinha que alugar um animal para poder fazê-lo. Aí vem Jesus para um pessoal pobre, um povo pobre, com dificuldades para isso, e diz: estive enfermo e não me visitastes. Jesus não está falando da longevidade, aonde é que está o enfermo. Jesus não está falando disso. Jesus não está preocupado com a distância, Ele não está preocupado com o que você vai enfrentar no percurso. Jesus está preocupado com o cumprir a vontade dEle, porque as dificuldades do percurso, Deus Ele cuida, Ele está com você para te auxiliar. Então Deus te falou para você ir, Ele não está perguntando para você se está fácil ou difícil, Ele não está te perguntando se você está num deserto ou num vale, Ele não está perguntando se você está sedento ou com fome, se você está machucado ou não está. Ele simplesmente disse vai, porque Ele vai cuidar de tudo durante o percurso. Você sabe o que Deus está falando com você espiritualmente nessa noite, através dessa mensagem. Deus Ele vai cuidar de tudo. Então para de olhar para as suas necessidades e dificuldades como se elas fossem mais importantes na sua vida, e não é. Mais importante é o Senhor nosso Deus, que nos dá a vitória, que ajuda-nos nos momentos de dificuldade, que vai aplanar o nosso caminho se for preciso. Estive enfermo e não me visitastes. Jesus está falando de uma zona de conforto. É mais confortável ficar em casa do que viajar, é mais confortável ficar em casa do que sair de casa. Mas Jesus está falando, quebra a sua zona de conforto, porque senão a minha vontade ela não vai ser cumprida. Meu amado, você acha que é fácil acordar de madrugada e orar? Né? Quem não faz isso, não é comum fazer. Pergunta para quem faz constantemente. Não é fácil, meu querido. Pensa que é fácil jejuar? Não é fácil, é sacrifício. Ler a Bíblia também é difícil, não é fácil, né? Nada é fácil. Mas Jesus não perguntou se é fácil ou se é difícil, Ele disse faça, e é Ele quem vai te dar todo o suporte para que você alcance aquilo que Ele quer que você alcance. Aleluias. Esse dia eu estava falando com alguém
às vezes, amados, a gente procurando viver uma vida de oração, tem casos que não dá vontade de orar. Isso é comum, é natural. Você está naquele dia, naquele momento que não dá vontade nenhuma de orar. E o que eu faço? Eu vou orar pedindo a Deus vontade de orar. Deus, por favor, coloque no meu coração o desejo de orar, porque neste momento eu não estou sentindo vontade, me ajuda. E o Senhor, nosso Deus, Ele vem trabalhando em nosso coração, em nosso interior, e quando a gente menos espera, a gente está ali orando, sentindo a presença de Deus, aleluias. Só que no outro dia vai acontecer de novo, e não vai dar vontade de orar de novo. E aí que você tem que voltar aos pés do Senhor e pedir: Deus, me dê vontade de orar de novo. E é assim, é natural, é comum. Se você deixar a sua vontade prevalecer na sua vida, você não vai mais para a igreja, você não vai orar, você não vai ler a Bíblia, você não vai estudar a palavra, você não vai estar no querer, na obediência e na vontade de Deus. Nós temos que nos obrigar mesmo a fazer as coisas para o Senhor. Mas irmão, então você está querendo que eu tenho que fazer por obrigação? Não. O sentimento não é de obrigação, é de querer agradar a Deus, mas eu tenho que me obrigar, senão eu não faço. Se eu deixar a minha vontade, que é a vontade da carne, eu fico na cama e não levanto para ir trabalhar, não é assim? Mas existe alguma outra coisa que me move a levantar da cama e trabalhar. Então eu me obrigo a isso por causa de uma outra coisa, de um resultado, que é o salário. Na casa de Deus, na obra de Deus, é a mesma coisa. Eu não quero levantar para orar, eu não quero buscar o Senhor, eu não quero ir para a igreja nesse dia, eu não estou sentindo vontade de ir, mas eu tenho que me obrigar a fazer por causa de uma outra coisa, que é o querer e a vontade de Deus sobre a minha vida. E é o querer de Deus que tem que imperar, meu querido, é a vontade de Deus que tem que imperar. Então, se é da vontade de Deus que eu busque a Ele, não importa se eu não quero buscar, porque a carne diz que eu não quero buscar, que eu não devo buscar, eu vou me esforçar e me obrigar a buscar, porque eu quero agradar ao Senhor. Você pensa que era fácil para oferecer o melhor dos animais como sacrifício? Eu já disse aqui, em outra ocasião, na época lá dos tempos bíblicos, não era fácil, porque o melhor dos animais, muitas das vezes, era um animal de estimação. Eu já disse isso. Eles ali pegavam a ovelha e era como um animal de estimação, ela comia com eles, ficava dentro da residência. E já pensou, e Deus, a gente vê e Deus toca o nosso coração, oferece o melhor que você tem, e aí é um animal de estimação, o amor por ela é muito grande. Você lembra daquela palavra de Jesus, em que ele fala das ovelhas, das 100 ovelhas, que alguém foi atrás de uma única ovelha, deixou as 99, está falando disso, de algo que é considerável para ele. Então, é difícil, é muito difícil. Você se lembra daquela parábola que Natan trouxe a Davi, dizendo que um homem que tinha uma única ovelha, que era seu animal de estimação, que comia com ele lá, era algo difícil. Agora, oferecer em sacrifício para Deus, vamos um pouquinho mais além. Lembra de Isaac, que foi oferecido a Deus como sacrifício? Não ocorreu o sacrifício, sabemos disso. Mas já pensou, você se desprender de sua vontade para agradar a Deus? Foi isso que Abraão fez. Ele falou assim: não, a minha necessidade, a minha vontade não importa, mais importante é eu colocar a vontade de Deus na minha vida acima de tudo. Não me entendam mal, não acha assim: então irmão, está querendo dizer que eu tenho que abandonar tudo na minha vida e ficar só na igreja. Não. Você tem que abandonar tudo dentro de você, que está no lugar de Cristo, e colocar Cristo naquela posição. É dentro, não é fora. Não adianta de nada você virar um monge dentro do templo, se o seu interior não está voltado a Cristo. Jesus está falando de sentimento, de interior. Então, dentro de você, no centro do seu coração, da sua vida, tem que estar Deus. E se eu colocar Deus acima de tudo, e deixar todas as demais coisas em segundo plano, eu vou ser grandemente abençoado por Deus. Vou ficar rico, irmão? A Bíblia não está falando de riqueza primariamente material, mas espiritual. Mais importante é nós termos o nosso lugar lá no reino celestial, do que ter uma big mansão, uma ilha aqui nessa terra. Quantas pessoas aí não é dono de ilha, Muitos artistas que é dono de uma ilha, mas isso de nada adianta, isso é lixo, comparado àquilo que Deus tem para mim e para você lá no reino celestial, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus,
Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. Glórias a Deus. Como foi pregado aqui esses dias, né? Tudo que para nós antigamente era ganho, amados, vamos considerar como perca. Aquilo tudo não, de nada adianta. Tudo não passa de lixo em comparado ao que Deus tem para nós. Então vamos colocar Cristo Jesus acima de tudo em nossos corações. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por tudo. Te agradecemos, Pai, Tu és maravilhoso. Empreende, Pai, dos Teus milagres, das Tuas bênçãos sobre a vida dos Teus servos. Nos ajude para que as nossas necessidades não venham a estar acima, Senhor, da Tua vontade. Que o Teu querer, ó Pai, esteja sobre a minha vida acima do meu querer. Que eu possa viver, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor preparou para mim, Deus, e não aquilo que eu procuro viver. Faz a Tua obra em nossas vidas, realiza o Teu milagre a cada dia, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. As palmas louvem o Senhor. Glória a Deus.